Há momentos na vida em que você fala e parece que ninguém ouve. Você tenta explicar com calma, depois tenta explicar com firmeza, depois com o peito tão apertado que dói respirar, depois com lágrimas que você tenta esconder atrás de um sorriso torto. E mesmo assim, suas palavras voltam para você como ecos vazios, como se batessem em paredes invisíveis antes mesmo de tocarem o coração do outro. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo exatamente agora, aquela sensação cortante de falar a verdade nua e crua, e ver o outro escolher com todas as letras, acreditar numa mentira que combina mais com o que ele já pensa de você. Você tenta mostrar a intenção mais pura do seu coração, mas percebe que o outro só escuta o que alimenta a narrativa que ele já escreveu sobre quem você é. Porque tem gente que já decidiu quem você é, muito antes de você abrir a boca. Muito antes de você ter chance de se explicar. Eles já te rotularam, já te sentenciaram. E qualquer coisa que você diga depois disso só serve de prova para o que eles já decidiram. E chega um instante, um momento silencioso, quase sagrado, em que o coração simplesmente se cansa. Cansa de se justificar, cansa de provar, cansa de correr atrás de quem nunca quis te entender de verdade. E quando esse cansaço chega, não é derrota, não é rendição, é libertação. Porque é exatamente nesse ponto que algo dentro de você muda para sempre. Você para de mendigar compreensão, você para de implorar para ser visto e começa a viver a verdade que carrega, mesmo que ninguém mais veja. A história que eu vou te contar hoje fala exatamente desse instante, do momento em que o silêncio deixa de ser dor e se transforma na luz mais forte que você já carregou na vida. Uma luz que não precisa gritar para existir. Uma luz que você não precisa ficar defendendo o tempo inteiro. Uma luz que fala sozinha, porque ela simplesmente é. Porque às vezes, o maior barulho que você pode fazer na vida é aquilo que você decide não dizer mais. Era uma vez, numa serra alta e distante, uma vila chamada Pedras Claras. Uma vila pequena, mas tão cheia de histórias que parecia que as próprias montanhas respiravam memória. Casas de pedra bruta encaixadas como se tivessem nascido ali. Ruas estreitas, que desciam em curva até um riacho que cantava o ano inteiro. Árvores tão antigas que as crianças juravam que elas sussurravam à noite. E quando o sol se despedia, a vila inteira se acendia com pequenas pedras luminosas que os moradores colhiam nas cavernas profundas da serra. Pedras que não eram comuns. Pedras que guardavam dentro delas um brilho quase vivo. Algumas davam uma luz tímida, como vela no fim do pavio. Outras tremeluziam nervosas. Mas havia as que iluminavam ruas inteiras com uma luz quente, firme, quase maternal. Era uma vila simples, cheia de rotinas. Cheia de cheiros de pão recém-assado, de ervas secando no varal, de madeira sendo cortada. Cheia de vozes que se cumprimentavam ao amanhecer e se despediam ao anoitecer. Uma vila imperfeita, mas com alma. No coração dessa vila morava Elias. 32 anos de idade, mas uma alma que parecia ter vivido 3 vidas. Olhos castanhos tão profundos que quem olhava dentro deles sentia que estava sendo lido, não apenas visto. Cabelo escuro caindo um pouco na testa. Barba curta sempre bem cuidada. Mãos. As mãos de Elias. Mãos grandes calejadas, cheias de pequenas cicatrizes de formão e martelo. Mãos que pareciam saber o segredo de transformar pedra bruta em luz. Elias era quieto, daqueles homens que falam pouco. Mas quando falam, você sente que cada palavra foi pesada na alma antes de sair. Ele não era de muitas conversas. Preferia ouvir o vento, o som do rio, o silêncio das pedras enquanto trabalhava. Elias esculpia as pedras de luz. Passava horas, às vezes dias inteiros, sentado numa bancada de madeira velha com seus formões, seus martelinhos, seus paninhos de linho. Lascava a pedra com paciência de monge. Tirava lascas tão finas que pareciam pó de estrela. E quando terminava, colocava a pedra na palma da mão aberta, levantava contra o sol do fim da tarde, e ela devolvia um brilho tão puro, tão quente, que parecia que o próprio sol tinha decidido morar ali dentro. As crianças da vila diziam que as pedras de Elias tinham coração.
E talvez tivessem mesmo, porque ninguém colocava tanto amor em algo sem deixar um pedaço de si dentro. Mas quanto maior a luz, maior a sombra que ela projeta. A poucos metros da oficina de Elias ficava a casa de Breno. Mesma idade, mesma rua, mesma infância, mas mundos completamente diferentes. Breno era comerciante de ervas e especiarias. Tinha a voz forte, o riso fácil, e uma necessidade quase doentia de ser o centro das atenções. Era o tipo de homem que entrava num lugar e imediatamente começava a contar uma história mais alta que a dos outros. Ele precisava ser admirado, precisava ser invejado, precisava ser lembrado. Eles tinham sido amigos de infância, corriam juntos descalços, nadavam no mesmo rio, mas o tempo separa o que o coração não segura. Enquanto Elias cresceu para dentro, Breno cresceu para fora. E onde existe crescimento sem raiz, sempre nasce comparação. E comparação sem humildade vira inveja. E inveja sem confissão vira veneno. Tudo começou numa manhã de sábado. A praça estava cheia. Crianças brincando de roda, velhos jogando conversa fora. E Elias, como fazia de vez em quando, colocou uma pedra recém-terminada para arejar no sol. E ela brilhou. Brilhou tanto que formou um círculo perfeito de luz dourada no chão de pedra. As pessoas pararam. Algumas se aproximaram maravilhadas. Outras aplaudiram baixinho. Era lindo. Mas Breno estava lá. E algo dentro dele queimou. Não era admiração. Era ciúme tão forte que quase doía fisicamente. E ele disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Isso aí não é natural. Brilha demais para ser honesto. Tem truque. Ninguém faz algo tão perfeito sem enganar alguém. Alguns riram sem graça. Outros ficaram em silêncio. Mas a semente estava plantada. E semente de mentira, quando regada por insegurança alheia, cresce rápido. No dia seguinte já eram 2 falando. Na outra semana eram 10. Ele cobra caro demais. O brilho é falso. Ele usa algum pó proibido. Ele rouba a luz das cavernas sagradas. Ele engana a vila inteira. E Elias tentava se explicar. Primeiro com paciência. Eu passo horas escolhendo cada pedra. Uso só o que a natureza dá. Nunca enganei ninguém. Depois com angústia. Por favor, olhem com os próprios olhos. Depois com a voz embargada. Eu só quero trabalhar em... Mas quanto mais ele falava, mais torciam suas palavras. Mais cortavam suas frases. Mais usavam sua defesa como prova de culpa. Elias começou a definhar. Perdeu o apetite, perdeu o sono, perdeu a cor do rosto. Acordava de madrugada com o peito apertado, como se alguém estivesse sentado sobre ele. Sentava na beira da cama, olhava para as próprias mãos e perguntava em silêncio, será que eu fiz mesmo algo errado? Será que eu mereço isso tudo? Evitava a praça, evitava o mercado, evitava os olhares. Sua oficina, que antes era lugar de criação, virou esconderijo. E o silêncio, que antes era escolha, agora era prisão. Até que um dia, um homem entrou na vila. Chamava-se Abner. Idade impossível de adivinhar. Cabelo grisalho, barba curta, olhos que pareciam conter o mar inteiro. Vestia roupas simples de linho. Carregava uma pequena bolsa de couro e um cajado gasto. As pessoas correram para ele, pediram bênçãos. Contaram problemas. Queriam tocar sua roupa. Elias ficou de longe, mas seu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando a multidão se dispersou, ele se aproximou devagar, ajoelhou-se quase sem querer e deixou sair a pergunta que carregava há meses. Mestre, o que a gente faz quando a verdade que vive dentro da gente não tem mais voz lá fora? Quando a gente explica, explica, explica e ninguém quer ouvir? Abner olhou para ele por longos segundos. Um olhar que parecia atravessar carne e osso, e respondeu com outra pergunta. Calma como o vento da manhã. Elias, se um homem fecha todas as janelas da casa, o sol deixa de existir lá fora? Elias engoliu em seco. Não. O sol continua brilhando. Então por que você está gastando a vida inteira tentando iluminar janelas que os outros escolheram trancar por dentro? Silêncio. Silêncio tão grande que dava para ouvir o coração de Elias batendo. Abner continuou, agora mais baixo.
quase um segredo entre amigos. Pare de gastar o fogo da sua alma tentando forçar portas que Deus já fechou. Há silêncios que são derrota, mas há silêncios que são muralha. E ninguém atravessa uma muralha que o próprio Deus levantou ao redor do teu coração. E pôs a mão no ombro de Elias, uma mão firme, quente, cheia de paz, e foi embora, sem despedida, como quem entrega a mensagem e segue viagem. Naquela noite, Elias dormiu como não dormia desde criança. No dia seguinte, ele acordou leve, abriu as janelas da oficina, sentou-se à bancada e voltou a esculpir. Quando Breno passou e soltou mais uma piada ácida, Elias apenas sorriu. Quando alguém perguntou com desconfiança o preço da pedra, ele respondeu tranquilo: é o preço da luz que ela carrega. Ela fala por si. Quando esperaram que ele se defendesse, ele escolheu o silêncio. E nesse silêncio havia poder. E então veio a grande tempestade. O céu se fechou como o vento uivava como lobo ferido. Relâmpagos rasgavam as montanhas. A chuva caía tão forte que parecia que o céu estava chorando todos os choros do mundo. Uma a uma, as lanternas da vila foram morrendo. As pedras comuns tremiam, enfraqueciam, apagavam. Casas mergulharam na escuridão. Crianças choravam, velhos rezavam, mães abraçavam os filhos com força. Mas na porta da casa de Elias, a pequena pedra que ele tinha colocado naquela manhã continuava acesa, suave, firme, inabalável. A luz dela cortava a tempestade como uma espada de ouro líquido. As pessoas começaram a sair de suas casas. Foram se aproximando, algumas chorando, outras de boca aberta. Nunca vi uma pedra resistir a uma tempestade dessas. Como pode brilhar assim? É impossível. E a verdade, que Elias nunca mais tentou explicar com palavras. Começou a falar por si mesma. 2 dias depois, Breno apareceu na porta de Elias, mas não era mais o mesmo homem. Estava curvado, olheiras fundas, voz baixa, orgulho em pedaços. Elias, a voz falhou. A estrada até minha casa ficou perigosa demais à noite. Todas as minhas pedras apagaram. Eu preciso de uma das suas. Elias olhou para ele, não com raiva, não com vitória. Olhou com compaixão. Escolheu a pedra mais bonita que tinha terminado naquele dia. Colocou-o na palma da mão de Breno e disse, baixo e firme: ela vai te guiar até em casa. Breno abriu a boca, mas não saiu som, porque há momentos na vida em que a luz cala até a mentira mais barulhenta que já existiu. Naquela mesma noite, uma menininha de uns 7 anos se aproximou da porta de Elias, olhinhos arregalados, mãos juntas de admiração. Tio Elias, por que a sua luz nunca apaga? Elias se abaixou até ficar na altura dela e respondeu com o sorriso mais sereno do mundo: porque eu parei de gastar todo o meu brilho tentando convencer quem não queria ver. Agora, eu só deixo a luz iluminar quem tem o coração aberto para enxergar. A menina sorriu. Elias sorriu. E a vila inteira, pela primeira vez em muito tempo, entendeu? A verdade, nunca precisou gritar. Ela só precisou continuar existindo. Às vezes, Deus cala a nossa boca, não porque nós erramos, porque Ele está protegendo a nossa paz. Porque nem todo silêncio é omissão. Alguns silêncios são muralhas invisíveis que o próprio Deus levanta ao redor do teu coração. Provérbios 17:28 diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios ganha entendimento. Quando você para de correr atrás de aprovação, você descobre 4 tesouros que ninguém nunca vai te tirar: paz que excede todo entendimento, liberdade que ninguém prende, identidade que ninguém define, e uma verdade interior que brilha, mesmo quando o mundo inteiro fechar os olhos. Porque a luz que Deus colocou dentro de você não depende da janela de ninguém. Ela só depende de uma coisa: você decidir continuar acesa. Se essa história tocou o teu coração hoje, compartilhe com alguém que está gastando a alma se explicando demais. Talvez seja exatamente a mensagem que essa pessoa precisava ouvir hoje. Escreve aqui nos comentários: eu escolho o silêncio que protege. Eu vou ler cada nome e vou orar por cada coração que aparecer aqui. E se você quer continuar caminhando comigo,
em histórias que curam, que levantam, que lembram quem você é em Deus. Inscreva no canal, ative o sininho, porque ainda temos muitas luzes para acender juntos. Você não está sozinho. Sua luz importa. E ela nunca, nunca vai se apagar, enquanto você decidir continuar brilhando. Um abraço tão apertado que atravessa a tela. Até a próxima história. Fica na paz.